da direita, não só no Brasil, mas no mundo. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Obrigado pela oportunidade da conversa. É Bom curioso dia. que Bom dia. o Bolsonaro ele está na campanha de Nunes, mas Nunes, de certa maneira, o esconde um pouco. E quem acaba levando o Bolsonaro para a campanha é Marçal, sem estar realmente ao lado de Bolsonaro, né? Como que a gente pode entender o comportamento aí do eleitor de direita e extrema-direita em São Paulo? Por que Marçal representa o bolsonarismo em São Paulo, professor? Vamos lá, Fabíola. Essa questão é a questão de US$ 1 milhão. Eu vou principiar respondendo, recorrendo a um comentário que eu assisti hoje de manhã do Josias. Era um comentário em que ele mencionava o seguinte, que o Pablo Marçal era um vírus do qual nem o bolsonarismo estava imune. Eu queria partir daí para a nossa conversa. Eu queria propor que, na verdade, o Pablo Marçal, em primeiro lugar, ele não é um fenômeno no campo da política. Se essa hipótese for aceitável, eu acho que o ambiente se ilumina tremendamente. O Pablo Marçal representa, na verdade, numa eleição majoritária, e numa eleição majoritária da Prefeitura de São Paulo, a mais importante cidade brasileira, a mais rica metrópole da América Latina. O Pablo Marçal representa a primeira tentativa sistemática no Brasil de colonização da política pela economia da atenção. É isto. Em outras palavras, o Pablo Marçal representa, de maneira sistemática, a primeira tentativa numa prefeitura ou numa eleição majoritária da importância da prefeitura de São Paulo, da transposição sem mediações da lógica da economia digital para a esfera da política. Por isso, Josias, ele se tornou um vírus para o qual ninguém é imune no campo da política, porque literalmente o Pablo Marçal é um corpo estranho no universo da política. Mas aqui, todo o cuidado do mundo. Isso em nenhuma circunstância quer dizer que ele é o candidato antipolítico. Porque quando os candidatos dizem eu não sou político, eu não vivo da política, eu quero uma política nova. Quando ele se diz antipolítico ou antissistema, é porque ele deseja, de alguma forma, reformar o sistema e a política. O Pablo Marçal é outra esfera. O Pablo Marçal é queimar os navios, é destruir as pontes. Depois do Pablo Marçal, será como Luís XV na história francesa. Depois do Pablo Marçal, só o dilúvio. Aí é bem importante compreender algo. Eu não sei, Fabíola, se eu continuo, É se eu muito queria interessante, explicar eu só algo. queria, só para ficar, o senhor Claro. traz cada frase maravilhosa que a gente começa a refletir, a cabeça vai assim, ó. Uma coisa muito clara que eu queria te perguntar quando você diz aqui, porque as pessoas parecem que não conhecem ainda Pablo Marçal e Isso. menosprezam ali o tamanho dele e quem é ele, né? Há um desconhecimento sobre ele. Ele é uma novidade ou não na sua análise? Ai, que boa pergunta foi. Eu queria falar justamente sobre isso, Fabiola, porque eu vejo muitos comentários, e até comentários inteligentes, mas são comentários que falham precisamente por isso. Vamos lá. Quem é Pablo Marçal? Então, veja, eu vou propor o seguinte: eu vou esquecer por um minuto a Prefeitura de São Paulo, eu não vou adjetivar o Pablo Marçal, eu vou descrever quem é Pablo Marçal no mercado digital brasileiro. Vamos lá. No mercado digital brasileiro, como é que funciona a economia digital? Telegraficamente, de maneira muito sucinta. Há três passos sem os quais você não triunfa no mercado digital. Eu vou descrever muito rapidamente e vocês vão identificar toda a campanha do Pablo Marçal para a prefeitura. Veja, primeiro passo, você precisa, através de tráfego pago ou anúncios que impulsionam o seu nome, tornar-se conhecido. A atual desavença da família Bolsonaro com Pablo Marçal recrudesceu depois de uma entrevista que ele deu para a produtora de vídeos Brasil Paralelo, em que ele criticou o Bolsonaro, dizendo que a falha principal foi o pouco tráfego pago, ou seja, anúncios impulsionando a candidatura. Então, o que você faz na economia digital? Você paga anúncios para que o seu nome se torne conhecido. Ou, para dizer com termos do Pablo Marçal, para que você se torne um brand, uma marca. Uma vez que você se torna conhecido, é o primeiro passo, mas está longe de ser suficiente. Porque no universo digital, nas redes sociais, o que vige, a lei é da economia da atenção.
que é um conceito criado por um economista que ganhou o prêmio Nobel, o Herbert Simon, em 1971, e que parte de um paradoxo, que é o paradoxo que funda a ideia de economia. Nós só pensamos em economia, Fabiola, porque o que rege o mundo não é a abundância, é a escassez. Você pensa em economia quando algo lhe falta. Economia dá atenção. O paradoxo é que hoje, nas redes sociais, nós temos mais informação, mais dados, mais atração do que jamais na história da humanidade. Mas a capacidade antropológica humana de concentração, de atenção, de assimilação de dados, de capacidade cognitiva de aprendizagem não mudou. Então, o paradoxo é que você tem muito mais do que você pode assimilar. A economia da atenção é o segundo passo da economia digital. Uma vez que você se tornou conhecido, você precisa capturar a atenção do usuário. Tarefa dificilíssima, porque o número de ofertas é sobre-humano. Você precisa, então, fazer o quê? Para, nas redes sociais, capturar a atenção, que é o segundo passo. Você precisa gritar, falar alto. Para ser audível, você tem que aumentar o volume de decibéis da sua fala. Para ser visível, você sempre tem que surpreender com atitudes, entre aspas, negativas. O que é que na economia digital se considera atitude negativa? Aquelas atitudes que não desenham um perfil dourado, mas que produzem o mais importante, polêmica e controvérsia. O que gera visibilidade não é a boa ação, o discurso ponderado, é o grito, é o xingamento, é aquela ação que é polêmica e por isso chama atenção. Chegamos ao terceiro ponto, Fabiola, veja, me tornei conhecido, capturei a atenção e eu fiz tudo isso por quê? Por vaidade? Para vender, para monetizar, para vender um produto. Eu faço tudo isso para que eu seja uma marca desejada, que atraia a atenção e eu possa oferecer o meu produto. Vamos falar do Pablo Marçal sobre isso um minuto? O Pablo Marçal detém o recorde do mercado digital brasileiro de todos os tempos em uma única campanha. O que é uma campanha? Ele anuncia um produto, faz uma série de lives e de entradas e de cortes anunciando o produto. Ele diz, este produto será vendido a partir da meia-noite do dia 5 até meio-dia do dia 8. Apenas, depois disso não vende mais. Esse prazo curto é uma forma de aumentar a atração do produto. Comprá-lo, portanto, é uma oportunidade única. Fabiola, Josias e Thales, o Pablo Marçal detém o recorde no Brasil, ainda hoje. Em uma única campanha, ele faturou, de maneira confirmada, 100 milhões de reais. Qual é o produto que o Pablo Marçal está vendendo? O voto. Desculpe. Qual é o produto que ele está vendendo? A si mesmo. O que ele deseja? O voto do eleitor. Por isso, em cada debate, ele faz algo diferente. Ele aparece com boné, ele muda a camisa, ele desrespeita todas as regras, agredindo os adversários, cometendo crimes contra a honra. Num segundo debate, ele não responde às perguntas, ele diz, veja no Pablo Marçal, no Instagram, a resposta, e ele fala o que ele quiser. Ou seja, ele sempre precisa produzir conteúdo que permitam cortes. Agora, que me permitam uma última... Pois não, desculpa, professor, a última coisa que o senhor ia falar? Última observação, Josias, que aqui vocês vão cair... É bom que todos estão sentados. Veja, o Pablo Marçal, na economia digital brasileira, ele é um gênio, ele é um mito. Ele inovou em muitas campanhas. E ele trouxe para o Brasil algo que foi inventado por um norte-americano que hoje está preso na Romênia, o Andrew Tate. O que fez o Andrew Tate? Ele revolucionou o mercado digital internacional porque ele criou um sistema. Jovens, sem emprego, autoestima baixa, incels, os famosos celibatários involuntários, ou jovens anarcocapitalistas, ou pessoas desempregadas ou com emprego precário, produziam cortes do Andrew Tate. E ele organizou um campeonato. Os cortes que mais viralizassem, que dessem mais visualizações e comentários, o Andrew Tate dava prêmios. Convidava para visitá-lo na sua mansão na Romênia, dava $10 mil para o corte mais bem sucedido. O que fez o Pablo Marçal? Josias, olha o crime que ele confessou. O Pablo Marçal, há poucas semanas, no programa Pânico da Rádio Jovem Pan, disse: eu trouxe para o Brasil o modelo de um americano. Ele não citou, eu estou dizendo, é o Andrew Tate. E ele disse, eu tenho hoje 4 mil pessoas que vivem de produzir cortes do meu conteúdo. E disse o Pablo Marçal,
No princípio, era apenas conteúdo bonzinho, palavras dele, não minha. Que é isso? Conteúdos em que o Pablo Marçal aparecia como bom moço, homem de família, casado, casou com a primeira namorada, vários filhos. O Pablo Marçal se deu conta que os conteúdos que realmente viralizavam, e ele tem um conteúdo em particular em que ele é absurdamente agressivo, que gerou 40 mil comentários. São os chamados conteúdos negativos. O que é isto? São aqueles conteúdos polêmicos, como, por exemplo, aquela coisa baixa, vil, desculpe, usei adjetivo, tá vendo? Aquela coisa baixa, vil, abjeta que ele fez com a Tabata Amaral se referir ao pai dela. Esta coisa absolutamente inaceitável que ele fez com Boulos, que tem 2 filhos adolescentes que estão sofrendo bullying na escola. E esse conteúdo negativo viraliza. Desculpe. Agora, professor, está agora o Bolsonaro se confrontando com... É muito interessante essas informações que o senhor nos traz, porque mostra que o Pablo Marçal já tinha uma existência digital, que ele agora está convertendo, está transpondo para as suas conveniências políticas. Ele vende a si mesmo para obter o voto, mas ele tem essa presença digital. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o Bolsonaro, inelegível, impôs uma dúvida ao país, né? O que será do bolsonarismo sem o Bolsonaro, sem a possibilidade de votar no Bolsonaro, né? E havia a impressão de que o herdeiro natural desse patrimônio político seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que eu queria lhe perguntar é, com essa lógica mercantil, digital, o Pablo Marçal pode romper esta herança em tese natural que se considerava beneficiário o Tarcísio de Freitas? O Bolsonaro tem razões para se preocupar? A liderança dele está ameaçada efetivamente pelo Pablo Marçal? Vamos lá. Ele tem razões. Porque ainda ontem nós considerávamos o Jair Messias Bolsonaro como o primeiro político brasileiro que efetivamente soube usar as redes sociais para chegar ao poder. E pensamos sempre em 2018, em um livro da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, em que ela descreve como a campanha do Bolsonaro em 2018 introduz no Brasil uma novidade que na época ninguém entendia. É o mesmo caso agora do Marçal, Josias. O Marçal é uma novidade que ninguém entende. Qual foi a novidade que o Bolsonaro introduziu em 2018, inspirado no modelo de Steve Bannon? Era um microdirecionamento digital. Significava dizer que, em lugar de fazer uma campanha para a cidadania, a campanha do Bolsonaro identificou perfis de usuários que eram bolsonaristas e fazia campanhas específicas para esses perfis. Foi uma revolução na política brasileira. Sem estrutura partidária, o Bolsonaro se elegeu. No sentido do domínio das redes sociais, o Pablo Marçal vai dar no Bolsonaro de 7-1 todos os dias. O Pablo Marçal tem no Instagram 12 milhões de seguidores. O Pablo Marçal, há uma década, fatura todos os anos centenas de milhões de reais com essa tríade: tornar-se conhecido, capturar a atenção, vender o produto. Agora que ele criou a máquina de comunicação que o Pablo Marçal criou, Josias, pensa comigo, 4 mil jovens que passam o dia inteiro produzindo cortes do Pablo Marçal. Veja, depois da participação do Pablo Marçal no primeiro debate, que nos indignou a todos, porque ele desrespeitou sistematicamente todas as regras, o Pablo Marçal obteve em 24 horas, e crédito a quem de direito, a descoberta do Guilherme Caetano, repórter do Estado de São Paulo. O Pablo Marçal obteve 57 milhões de visualizações. O mais importante, Josias, não são visualizações produzidas por ele, Pablo Marçal, mas por esse exército de pessoas em torno dele. Então, qual o problema? O problema é o Pablo Marçal, e aqui é preciso dizê-lo, o Pablo Marçal despreza o Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro fraco. O Pablo Marçal considera que o Bolsonaro, tendo o poder na mão, não soube mantê-lo. O Pablo Marçal se considera muito superior ao Bolsonaro. Professor, o Pablo Marçal já deu... Deixa ele concluir só, Thales, é extremamente forte, momento alto aí, ele falando que Marçal desconsidera, despreza, ele se acha mais do que Bolsonaro, e ele age dessa maneira, humilhando o Bolsonaro nesse momento, professor, é isso que o senhor está falando? É isso, Fabíola, eu estou dizendo com todas as palavras. Quem é Pablo Marçal? O Pablo Marçal, o Josias matou a charada. Ele está tentando transferir a existência dela, a existência do Pablo Marçal no meio digital brasileiro. Aqui não vamos fazer um juízo de valor,
no meio digital brasileiro, com estratégias de tornar-se conhecido, capturar atenção e vender produto, o Pablo Marçal é um gênio. O que ele está fazendo agora, ele está tentando transferir, mas não apenas. Thales, Josias, Fabíola, me acompanhem. Se o primeiro passo para ser bem-sucedido no mercado digital é tornar-se conhecido e capturar a atenção, por que o Pablo Marçal se candidatou à presidência da República em 2022, tendo a candidatura impugnada, candidatou-se a deputado federal, foi eleito com aproximadamente 203 mil votos, teve a candidatura impugnada. Por quê? Porque ele não apresentou a íntegra dos documentos exigidos pelo TSE, de novo rompendo regras. Por que ele se candidatou agora a prefeito em 2024? Se ele perder, ele se candidata ao Senado ou ao governo do Estado em 2026. Porque o Pablo Marçal obtém, com essas candidaturas majoritárias, um tráfego pago gratuito, um impulsionamento da sua marca que ninguém seria capaz de pagar. Josias, nós estamos aqui falando dele. Ele é trend topic do Twitter há 2 semanas. Se você colocasse assim no papel, quanto que alguém teria que pagar para ter esta visibilidade? Vou dizer uma frase. Nem Elon Musk poderia pagar. O Pablo Marçal descobriu na eleição majoritária um negócio da China, um negócio de ouro, porque ele consegue uma visibilidade que ele não seria capaz de pagar em 2 vidas. Bolsonaro, Fabíola, o Pablo Marçal tem um enorme desprezo pelo Bolsonaro. Entrevistado há 3 dias atrás, perguntaram a pergunta que me fez o Josias. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que se ele seria o sucessor do Bolsonaro. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que eu sou o Marçal, o primeiro. Porque para ele, o Bolsonaro, não conhece nada de redes sociais. Sem o Carlos Bolsonaro, as redes sociais do Jair Messias Bolsonaro em 2018 não existiriam. O Jair Messias Bolsonaro não tem a flexibilidade e a capacidade do Pablo Marçal. Sabe quem é o Pablo Marçal de verdade? Se o Thales me permite, rapidissimamente. No dia 1 de julho, o Steve Bannon deu uma entrevista para o New York Times, antes de voltar para a prisão. Era isso que eu ia lhe perguntar. Então vai lá, Thales, por favor.